Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Orivaldo, sou contador, sócio da Valore Brasil, uma empresa de consultoria voltada para avaliação de empresas, valuation. E antes de mais nada, se você gosta de assuntos como esse, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, porque você será comunicado sempre que nós lançarmos algum vídeo novo. Eu tenho tentado lançar sempre 2 vídeos por semana, então se você se inscrever, curtir, comentar, o YouTube vai entender que esse assunto é relevante para você e vai te comunicar sempre que nós lançarmos um novo vídeo. Bom, o tema de hoje é como escolher uma ação para comprar, né? Sempre quando alguém entra no mercado, fala, pô, eu quero investir em ações, mas putz, é um assunto tão complicado, tão complexo, é, e, e é tantas variáveis, né, que às vezes a pessoa se perde. A ideia aqui, então, desse vídeo é tentar facilitar um pouquinho esse entendimento, como também compartilhar com vocês o passo a passo que eu utilizo para fazer as minhas análises e, quando possível, fazer os meus aportes. Nem sempre a gente pode fazer aporte toda semana, né? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de analisar uma ação, existem diversos indicadores, diversas siglas, né? DY significa Dividend Yield, ROIC, que é o retorno sobre o investimento, dívida líquida, P sobre VP, que significa o preço da ação sobre o seu valor patrimonial, a CAGR, ou seja, a taxa média de crescimento, seja de faturamento, seja de lucros, qual é a liquidez desse negócio, qual é o preço dessa ação em relação ao lucro que ela gera, enfim. Existem diversos indicadores, então os indicadores por si só, cada um é importante que a gente entenda para que a gente possa começar a traduzir o que essa ação tem de informações para nós. E é muita coisa. Além disso, existem diversas formas, nos vídeos eu já tratei sobre isso, de se analisar uma ação. Existe aquele número mágico, né, do Greenblatt, que fala sobre o número mágico para você bater o mercado. Existe o método de Graham, um método voltado para dividendos, outro método que é voltado para identificar quais são as ações sólidas. Então, quais desses indicadores aqui indicam que uma ação é realmente sólida, ou seja, é uma ação que se provou ao longo do tempo, né? Quais ações estão baratas? Dizem que o sucesso no mercado de ações é comprar na baixa e vender na alta. Agora, como é que você vai saber se uma ação está efetivamente barata, né? Então, diante de tantas variáveis, de tantas possibilidades, a ideia é então a gente dar um pause aqui, dar uma refletida e entender um passo a passo de como fazer essa avaliação. Essa imagem é do Luiz Barsi, né, famoso por ser ele é famoso por ser o investidor, pessoa física de maior concentração na bolsa, ou seja, a pessoa física que mais tem ativos na bolsa de valores, né? Ele tem muitas frases famosas e uma delas que eu gosto muito é essa: o mercado sempre será receptivo para quem der início a um programa previdenciário. Aqui, pessoal, ele está falando de dividendos, tá? E é, inclusive, um dos meus objetivos de investimento, que é voltada para dividendos. Por quê? Existe uma questão que é chamada de número mágico. Imagina que você tenha 100 ações, né, e que cada ação valha R$1. Então, você tendo 100 ações, cada ação vale R$1, você tem as 100 ações. E cada ação vai te dar 1 centavo aí de dividendos por mês. 100 ações rendendo 1 centavo de dividendo, ao final do primeiro mês você continua tendo 100 ações, só que você vai receber uma distribuição de dividendos de R$1. Né? 100 ações vezes 1 centavo, R$1. Ou seja, passado um mês você teria condições de comprar mais uma ação. E aí, ao invés de você ter 100 ações rendendo 1 centavo, você passa a ter 101 ações rendendo 1 centavo. Passou o segundo mês, o que você faz? Reinveste aquele 1 centavo. Isso é o que o pessoal do mercado chama de bola de neve. Chega uma hora que você tem condições de comprar sempre 1, 2, 3, 10 ações desse negócio. Daqui a pouco, e sempre gerando dividendos, a tua participação ela vai organicamente aumentando no mercado. Claro que toda vez que você fizer um aporte, isso vai ajudar bastante, mas isso por si só ajuda você a crescer naturalmente a sua carteira. Então, esse é um método de dividendos, né, voltado em dividendos, que eu particularmente sou muito fã,
e que eu adoto nas minhas escolhas. Aqui eu estou chamando ele o método de D3, né? Por quê? Ele D de dividendos e ele é voltado para três óticas sobre dividendos, né? Então eu escolho ações que, primeiro, o dividend yield, ou seja, o dividendo dos últimos 4 anos é acima do dobro da Selic, ou seja, a Selic hoje ela é 3,5, então a minha régua é 7. Segundo, que o dividend yield dos últimos 12 meses seja acima do dobro da Selic, ou seja, não basta que os últimos 4 anos tenham sido acima da Selic, do dobro da Selic. Os últimos 12 meses também tem que estar acima do dobro da Selic. E por último, que se a gente pegar no horizonte aí de 4 anos, o pior ano dessa ação tenha pago de dividendos pelo menos o valor da Selic atual. Então, essa ação deveria pagar pelo menos 3,5% no pior ano que ela teve de dividendos, tá? Bom, aí vem a dúvida, né? Novamente, ok, então você tem muitos indicadores, você tem diversos métodos para se analisar uma ação, e o meu método, que é o método D3, né? Mas você tem aqui todo um universo de ações para você escolher, né? Então, só do segmento financeiro, por exemplo, você tem BMG, Itaú, Banco Inter, Bradesco, enfim, você tem aqui mais 76 opções só no mercado financeiro. Então, você tem um universo de mais de 500 ações para você trabalhar. Então, como você entrar nesse mar, nesse universo de informações, de dados sobre ações, e começar a colocar uma lupa, começar a pincelar aquilo que realmente está alinhado com a sua estratégia, né? Por isso, a partir de agora eu vou entrar aqui um pouquinho mais em mãos à obra para mostrar para vocês desde o princípio como é que eu construo toda a minha análise, tá bom? Bom, primeira coisa, pessoal, não é uma invenção minha. Tem esse site aqui do Juliano Custódio que é fantástico, que é euqueroinvestir.com, e ele desenvolveu essa planilha, tá? Eu vou compartilhar o link da planilha aqui na descrição do vídeo. Tem o vídeo dele aqui, olha, explicando, é um vídeo de mais de 1 hora de duração, onde ele vai explicar todo o funcionamento da planilha dele, tá? Que é justamente essa planilha aqui, olha. Ela tem essa capa e tem o que ele chama de screener, né? Então ele tem aqui essas formas de você ver o mercado, que aqui inclusive eu já colei uma, e aí eu baixei a planilha dele do Google, só que ela vem sem macro, tá? E eu criei uma macro para que possa filtrar de acordo com o método que você quer analisar. O que eu estou falando aqui? Ó? Por exemplo, poxa vida, eu quero analisar ações baratas. Então, se você clicar aqui em ações baratas, o que esse método do Juliano faz? Ele entende que uma ação barata é aquela que tenha uma maior queda do máximo, que o PL, ou seja, o preço dela em relação ao lucro, é o mais baixo possível. Isso aqui, pessoal, o PL é dado em anos. Então, por exemplo, Magazine Luiza é uma ação que está muito em voga, o PL é 300, significa que demoraria 300 anos para aquele valor que você aplicou nela retornar em lucros, né? Ou seja, o mercado está precificando que o Magazine Luiza vai bombar, vai estourar. E você tem ações aí do setor elétrico e o PL dela é 5. Ou seja, em 5 anos, aquilo que você investiu ela já dá de lucros, né? E você tem o P sobre VP, ou seja, o preço da ação em relação ao valor patrimonial dela, né? Então, também, quanto menor, melhor. Então, nós clicamos aqui, ele selecionou aqui essas 3 informações e ele deu um ranking aqui para nós, já com o ticker, tá vendo? Das ações que ele considera as ações mais baratas, né? Aí, por que eu desenvolvi o meu método, né? Por 2 motivos, tá? O primeiro deles é que eu não encontrei, pessoal, nesse método, algumas ações, como a Aura 33, que é uma excelente ação, que inclusive é uma das ações que está me dando maior retorno, ela não aparece na planilha do Juliano. Então eu fiquei pensando, puxa, será que se eu usar essa planilha, eu não vou estar fora, vou estar deixando de ver algumas ações que são realmente importantes, não é? E uma outra coisa, vendo aqui, por exemplo, olha só, a Vale. Ele fala aqui que a queda que ele tem do máximo, né, na verdade, ele fala aqui que a Vale,
o valor máximo dela. O que é o valor máximo, né? A cotação que ela atingiu nos últimos 12 meses. Ela atingiu um máximo de 109,88. E você vê aqui que está meio que fixado um valor máximo, um valor digitado aqui na fórmula, estão vendo? Ó, né? Em cada um dos tickers tem um valor digitado. Se eu for agora no Status Invest, ou qualquer site, por exemplo, e consultar a Vale 3, o que a gente vai ver? Que nas últimas 52 semanas, o máximo dela foi 118 e não 109. Então, por esses dois motivos, né? O fato de não vir algumas ações, como eu detectei a Aura 33, e pelo preço máximo da cotação dos últimos 12 meses não vir o mais acurado possível, eu achei por bem, todo domingo, né, quando eu estou em casa e não está tendo pregão, eu atualizo a minha planilha e eu tento escolher o que eu vou investir, se eu puder investir ao longo da semana. Então, recapitulando, né? A planilha é uma ideia do Juliano Custódio, do site Eu Quero Investir, vou compartilhar aqui, e eu desenvolvi um método meu em cima dessa planilha. Legal? Bom, como é que funciona? Nós temos aqui, olha, essa base de dados. Essa base de dados, ela é extraída do site Status Invest, então eu venho aqui em ações, busca avançada. Eu não faço absolutamente nada, não escolho nenhum filtro e já clico para buscar. Bom, ele vai fazer a pesquisa agora. E eu vou clicar já também, sem filtrar nada, em download. Simples assim. Ele vai gerar um arquivo .csv, né? Eu vou abrir esse arquivo. Está abrindo o arquivo. Pronto. Eu vou simplesmente copiar o conteúdo desse arquivo. Você vê que ele vai até a coluna AD, até a linha 572. Vou copiar. E aí eu venho para a minha planilha, que é a minha planilha base de dados, e vou colar esse ticker. Exatamente na célula A1. Tá vendo? O que acontece, pessoal? A minha planilha, a partir da célula AD, vocês vão verificar aqui, olha, que eu tenho diversas fórmulas em que eu trato as informações. Então, isso vocês vão ver mais para frente, que é para as tabelas dinâmicas funcionarem. Então, por exemplo, ele pergunta aqui, olha, se essa ação tem um PL negativo ou não. Então, se tem PL, eu já vou filtrar, não vou querer ver. Se essa ação teve pagamento de dividend yield no período, se não tiver dividend yield, eu já coloco um não, porque nos meus filtros, naquele método meu de D3, eu não vou considerar ações que não pagam dividendos. O meu método é voltado para dividendos, tá? Então, eu dou toda uma tratativa aqui de fórmulas, tá, para essas informações. Tá? E tem um truque, né, que o próprio Juliano ensinou a fazer, que é o seguinte: você tem que vir em qualquer, sei lá, qualquer lugar aqui, eu vou vir aqui no canto, olha, tá até que digitado aqui, ó. Você digita 1, pode ser em qualquer lugar, tá, pessoal? Copia esse número 1, vou copiar ele. Aí você volta aqui onde tem dados do que você acabou de colar, AD. Vou até o final dessa planilha. Opa, pronto. E eu vou fazer o quê? Eu vou colar especial valores divisão. Isso é importante para que o Excel consiga trabalhar e analisar os dados, tá? Uma coisa interessante, vocês podem estar vendo aqui, olha, que dessa vez, de domingo para cá, deve ter aumentado alguma ação, tá vendo? As minhas fórmulas vêm até a linha 571, e a base de dados vem até a linha 572. Bom, o que eu faço? Simplesmente eu arrasto as minhas fórmulas para mais uma linha. Pronto, está feito. Está atualizado os dados já com o mercado de hoje, que é dia 19 de maio de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Bom, atualizado a minha base, eu vou atualizar aqui cada um dos indicadores. Tá? Todas essas tabelas dinâmicas aqui, ó, elas vêm nessa base de dados que eu acabei de alimentar dessa forma bem simples. Tá? Então, o primeiro indicador, EV/EBIT. O que é o EV/EBIT? Né? EV/EBIT, ele é um cara que mede qual é o valor da empresa em relação à dívida dela, ou seja, quanto tempo de lucros dá para se comprar essa empresa. E aqui esse indicador funciona quanto menor, melhor, tá certo? E vocês vão ver que todos esses indicadores, eu trabalho com índices, né? A planilha do Juliano trabalha com índices também. Então,
Se esse indicador é do quanto menor, melhor, o cara que tiver o menor número vai estar na melhor posição, né? E assim, pessoal, eu não fiz nenhuma macro, assim, tá bem manual mesmo, porque eu estou trabalhando nela. Então, tá aqui, ó, a primeira ação é 570, ela tem uma nota 570, a segunda ação tem uma nota 569 e assim vai. Se eu clicar aqui, olha, na análise tabelas dinâmicas, alterar fonte de dados, aqui, olha, vocês veem que ela está pegando da base de dados que a gente acabou de alimentar, tá bom? Pois bem, já temos aqui então o indicador de EV/EBIT. Vou dar um atualizar aqui. Olha, já mudou os dados, né? Perfeito. Então a melhor ação é essa QUSW3, tem uma nota 570 de EV/EBIT. E a pior é essa DMVF3, putz, EV/EBIT de 6.030. Tem essas coisas malucas aqui no meio, tá? Bom, aí vai acontecer o mesmo para todos. Então a gente vai atualizar aqui agora o ROIC. Vou dar um atualizar. Atualizou. CAGR, ou seja, como é que está a taxa de crescimento de lucros dessas ações. E aqui, quanto maior, melhor, né? Então, aqui olha só o filtro funcionando. Ó. Eu só pego ações que têm uma CAGR positiva. E aqui o que nós observamos? Tem apenas 204 ações. Então a EALT 4 é a que teve a maior nota. E por aí vai. Qual teve a maior queda em relação ao preço máximo? Então nós temos essas ações. Qual é a ação que teve uma queda do máximo em relação à média? Isso aqui já é um indicador que eu criei, onde eu pego qual é a média, o comportamento médio de preço dessa ação nos últimos 12 meses, e eu identifico qual que está abaixo do preço médio, tá ok? Também atualizando aqui, e vamos atualizando uma por uma. PL, né, ou seja, o preço sobre lucro, em quanto tempo essa ação ela retorna em lucros, quanto menor, maior, melhor. Aqui, olha, você começa a ver as elétricas, por exemplo, ó, Copel, CPL3, olha, ela está com 3,6, ou seja, a Copel a gente sabe que ela está com preço baixo, o mercado está meio que castigando ela. Significa que pelo preço que ela está sendo cotada hoje, em 3,6 anos, pelo histórico que ela tem de lucros, ela vai te trazer de retorno, né? Ou seja, muito baixo. Vamos ver o Magalu, como está hoje, só para a gente ter uma ideia. O Maga não veio, por que será? Magazine Luiza, ó. MGLU 3, 195 anos, ok? Vamos ver a Via? Via, eu não sei o código da Via, eu não invisto nessas ações, então eu nem sei o ticker delas, tá, pessoal? Mas enfim, Magazine Luiza, que é uma famosa, 195 anos, eu corro disso, tá? Bom, PVP, ou seja, qual é o preço dessa ação em relação ao seu preço, seu valor patrimonial, né? Novamente, quanto menor, melhor. Vamos ver o Banco do Brasil aqui, ó. Tô ruim de vista. Melhor dar um Ctrl L, BBAS. Olha que legal, pessoal. O BBAS está sendo comercializado a 0,7 do preço do patrimônio dele, né? Então, para quem conhece indicadores de valuation, é um negócio que é rentável. O Banco do Brasil gerou um lucro de bilhão, acho que de 1 bilhão no último trimestre. Difícil a seguridade, tá? Que deu um lucro de 1 bilhão. Então é difícil, ele está sendo comercializado abaixo, a 30% abaixo do valor de mercado, tá? 0,73, tá vendo? Enfim, então por isso que o Banco do Brasil está aqui por cima, ele está com a nota 402. Por quê? Eu tenho ações aqui que você está com a relação PVP muito baixa. Dívida líquida sobre o patrimônio, também quanto menor, melhor, vou atualizar. A liquidez corrente, vou atualizar. Liquidez corrente é quanto os ativos correntes pagam a dívida, o ROE, atualizar. Dividend yield, ou seja, quais são as ações que mais pagam dividendos e quais as que têm maior liquidez. Pronto, está atualizado. Perfeito. A partir daqui de ter essa atualização, eu tenho essas planilhas que estão em vermelho, que ela consolida os métodos de avaliação com base
em cada um desses indicadores aqui. Parece difícil, né? Vamos falar do método MAGIC, que é do Greenblatt, né? O método MAGIC, ele simplesmente pega qual é a relação EV-EBIT, ou seja, qual é a ação que eu consigo comprar ela no menor tempo possível, e qual é o ROIC, ou seja, qual é a taxa de retorno, quanto maior, melhor. Aqui ele já está filtrado, né? Eu vou limpar esse filtro, ou seja, temos aqui tudo. Ah, outra coisa, tem alguns filtrozinhos aqui, que é aquelas fórmulas que eu fiz lá na base de dados. Ó. Aqui eu só trago ações que tenham preço, ou seja, ações que estão paradas, claro, não tem que vir. Quem tem PL negativo eu não quero. E segmento, eu estou vendo todos aqui, tá? E aí eu venho aqui, né, em ranking, filtros de número, quero os 10 primeiros. Né? Então eu vou fazer isso com todos. Então no método MAGIC eu pego os 10 primeiros. No método MAGIC Lucros, isso aqui também é uma coisa que o Juliano criou. Ele pega a mesma coisa do Greenblatt, só que ele dá uma pimentinha aqui. Ele traz também qual é a taxa de crescimento do lucro. Também vou filtrar aqui, né? Vou dar uma atualizada e trazer os 10 primeiros. Então eu vou trazendo as 10 primeiras ações para cada uma dessas metodologias. Você começa a ver que ações importantes começam a aparecer. Olha aqui, Alupar, né? Vamos ver no Magic. Semin. Vamos ver em baratas. Quais são as ações que estão baratas? O que ele considera de indicador para falar que uma ação está barata? Ele pega a ação que está mais descontada em relação ao máximo, a relação preço sobre lucro, né? Quanto mais abaixo de 1, melhor, e PVP, ou seja, o preço em relação ao seu valor patrimonial. Aqui ele soma o ranking de acordo com cada um dos indicadores, e a gente vai filtrar aqui também as 10 primeiras. Pronto, já temos aqui, olha a Sanepar aparecendo aqui em baratas. Sanepar é uma também que está sofrendo com a crise hídrica, e a gente sabe. Só falando de Sanepar, né? Então o preço dela em relação ao valor patrimonial está em 0,9, ela está descontada em 10%. O PL dela, ou seja, o preço sobre lucro, é de 6 anos mais ou menos, ou seja, ela retorna de lucros, em lucros aquilo que você investiu hoje em 6 anos, bem menos que aqueles 190 anos de Magazine Luiza. E a queda do preço em relação ao máximo dela está na casa dos 40%, 35%, 40%. Por isso, né, olha o indicador aqui funcionando. Por isso que ela podemos dizer, a ação está barata. Aqui, pessoal, tem um método que fala quais são as sólidas. Então, quais são as sólidas? Vamos atualizar. Pegar os 10 primeiros. Quais são os indicadores que ele considera para falar que uma ação é sólida? Primeiro, a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido. Então você vê aqui, olha, que nas 10 primeiras, todas estão com dívidas líquidas, ou seja, ela tem mais ativos circulantes. No caso a gente está falando aqui de disponibilidade, ou seja, ela tem mais de aplicações do que a própria dívida dela. Então a dívida líquida é negativa. Qual é a liquidez corrente? Olha só a Sula, né? A Sul América. A dívida líquida dela é negativa, ela tem mais ativos, mais aplicações do que dívidas. A liquidez corrente dela, ou seja, ela tem 2,39 vezes mais ativos circulantes do que dívida. E ela tem uma taxa de crescimento do lucro ponderada de 26%, ou seja, nos últimos 5 anos o lucro cresceu em média 26%, o que é uma taxa excelente, né? Aqui nós temos um mix, que também é uma invenção do Juliano, tá? Então a gente vai aqui tirar, vamos limpar, atualizar. Vou filtrar de novo os 10 primeiros. O que ele considera? PL, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, liquidez corrente, o retorno e taxa de crescimento de lucros. Então aqui também temos as 10 primeiras. A Sul América aparecendo aqui de novo, entre as conhecidas, né? JHSF3. Beleza, essas aqui são as ações de mix. E ações de dividendos, quais são? Aqui já está até sem filtro, vou atualizar. Vou filtrar as 10 primeiras. Bom, então em termos de dividendos, que é um assunto que muito me interessa pelo meu método, a gente tem essas ações aqui que tem um histórico de dividendos desses números aqui, tá certo? De dividendos
dos últimos períodos em relação ao preço atual dessas ações. Aí depois a gente tem o método do Graham, que é aquele número mágico, não é o número mágico, mas é o método que o Graham criou. Então a gente vai dar aqui vamos limpar, atualizar e filtrar os 10 primeiros. Então por Graham, nós temos aqui de novo a Sanepar aparecendo, Copel aparecendo, Banrisul aparecendo, Banco do Brasil, né, aparecendo, ou seja, por quê? O PL baixo, PVP baixo, dividend yield, digamos que razoável, né? Então ela tem esse ranqueamento aqui. E o método que eu criei, que é um método, coincidência ou não, parecido com o Graham, o que eu tenho aqui? Olha, eu pego a queda do preço máximo, a média do preço máximo, o PL, o PVP. Aqui eu trago liquidez, é importante a gente ter uma noção de liquidez das ações, e o dividendo. Então aqui também ele dá uma ranqueada aqui para nós. Temos aqui então, pelo meu método, Banco do Brasil, Copel, Petrobras, olha que legal, e Sanepar novamente. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, olha, nessa base métodos, o que eu vou fazer? É trabalho de pedreiro mesmo, assim, não de pedreiro, desculpa, trabalho de presidiário. Eu pego aqui as 10 primeiras do ranking Magic e colo nessa minha base aqui, ó. Trabalho bem manual mesmo, tá? Vou até apagar os demais para vocês verem. Tranquilo. Então, esse aqui é o método Magic, né? Então eu vou escrever aqui Magic. Eu não me preocupei ainda em criar fórmula, em criar macro, tá? Depois, mesmo porque também depois fica difícil baixar, né, com macro. Vamos lá. Então, pelo método Magic são esses. Pelo método Magic Lucros são essas ações. Vou copiar. Tá aqui. Especial, valores, Magic Lucros. Peço desculpas porque eu não estou conseguindo editar os vídeos, tá? Fica um pouco longo. Se você quiser, você pode adiantar aí rapidinho até onde a gente acaba de fazer essa atualização aqui, tá bom? Baratas, quais são as ações que estão baratas? Copiar. Claro especial, valores. Então essas aqui são as ações baratas. Uma nota para cada uma delas. Depois a gente pega aqui ações que são sólidas, aquelas que se provaram ao longo do tempo serem sólidas. E tudo isso aqui que a gente está fazendo, pessoal, é só para desencargo de consciência. Ainda não é um método D3, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Pronto, sólidas. 1. Aí eu venho aqui para o método mix. Quais são aquelas que tem o mix? Opa. Mix. Vamos que vamos. Final de noite. Cansado. A gente chega lá. Valores. Enquanto isso, se você estiver me acompanhando aqui ainda, fala de onde você é, que método que você usa para fazer o investimento em ações. E se você quiser que a gente explore algum assunto específico aqui, escreva também. Tenho o maior prazer aqui em compartilhar tudo que eu sei com vocês, tá? O pouco que eu sei, na verdade, né? Então aqui é o método dividendos. Dividendos. Também um ponto. Aqui o método Graham. Copiar.
Poderia ter deixado pronto, mas as outras vezes eu deixei pronto assim e fica a dúvida, né? Como é que o cara chega naquele resultado? Então, vamos uma por uma, vamos passo a passo aqui, vale a pena o tempo aqui, tá? Pronto, já chegamos no último aqui, que é o meu método, né? Que leva em consideração esses indicadores, copiando, colar especial, valores, ok, pelo meu método, tá? Legal que você pode criar o seu método, né? Se você acha que algum desses filtros não... Se algum desses filtros aqui não é legal, crie o seu método, né? Vai desenvolvendo a sua habilidade aqui de acordo com o que você está buscando, tá? Pronto, nossa base está pronta. Agora eu venho aqui para esse ranking métodos, é uma tabela dinâmica também, análise, alterar. Pronto, vamos ver se está pegando tudo aqui, olha, aumentou hoje. Pronto, pegou tudo. Show! Já está preparado, pessoal, para fazer de uma ordem decrescente. Então, ele está filtrado aqui a GEPA 4, que foi o último vídeo que eu fiz. Deixa eu tirar essa marcação aqui. Pronto. Então, ele está falando, de acordo com o método, que a ação DOHL4 na verdade, essas ações aqui, né, são as ações que ele considera, pelos métodos, são as que tiveram maior pontuação, né? Vamos pegar aqui uma conhecida, vamos pegar a CPLE6, olha, ela teve 3 pontos só. Então, CPLE6, Copel, ela está aqui porque o método de baratas falou que ela está entre as 10 primeiras. Lembra? Daquelas 500 e tantas ações, a gente consegue olhar agora para um range muito menor, né? Então, daquelas 500 e tantas ações, a Copel 6, ela está entre as 10 mais baratas. Ela está entre as 10 pelo método de Graham e está entre as 10 pelo meu método, tá certo? Por exemplo, a DOHL4, ela está com 3 pontos também pelo dividendos, pelo Graham e pelo mix, né, que é criado pelo Juliano. Por que eu falei para vocês que isso aqui ainda não é o objetivo final? Isso aqui serve como uma prova, como um validador de que eu estou no caminho certo, de que eu estou comprando uma ação que tem um bom fundamento. Por quê? Eu tenho essa base aqui que eu chamo de dados digitados. Ela chama dados digitados porque eu não encontrei ainda uma base que me dê os dividendos médios dos últimos 4 anos e também me dê o mínimo e o máximo dos últimos 12 meses. Por isso que eles estão em vermelho aqui, tá, pessoal? Que é os dados que eu digito na unha mesmo. Não está tudo preenchido por falta de tempo, então está preenchido as ações que eu quero acompanhar, tá? A parte aqui do dividend yield, ele faz um cálculo, ou seja, ele pega aqui o dividend yield dos últimos 4 anos, divide pelo preço da ação, e aqui sim, legal, esse preço da ação aqui é o preço da ação de hoje, 19/5/2021, porque nós atualizamos a base, né? Foi a primeira coisa que nós fizemos. Então eu venho aqui para esse ranking baratas, eu vou tirar aqui qualquer marcação de cor para não confundir a gente. Está um pouco poluída a tela, mas vocês vão entender. Eu vou vir aqui em análise, né? Vou ver se a base aqui está pegando tudo, com certeza está. Beleza. Pronto, excelente. De acordo com os dados, ele está me dando, em ordem decrescente, as principais ações com dividend yield alto nos últimos 4 anos. Por que eu estou selecionando apenas essas ações aqui? Ó? Porque no meu método, o primeiro filtro que eu faço é dividend yield dos últimos 4 anos acima do dobro da Selic. Bom, isso aqui a gente não vai precisar mais. Se a Selic está 3,5, tudo que for acima de 7 eu estou trazendo. Opa, olha que legal. Então, olha aqui, ações importantes como Transmissões Paulistas, Itaú, Copasa, que eu vendi essa semana, Banco do Brasil Seguridade. Então, todas essas empresas aqui, e somente elas, olha só, dasquelas 580, somente estas pagaram o dobro de dividendos nos últimos 4 anos, né? Então, por isso que estão com OK aqui em todas. Qual é o segundo filtro? Voltando aqui, né? Que nos últimos 12 meses, o dividend yield também tenha sido o dobro da Selic. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que essa COSE 6 não atingiu, né? A própria BB Seguridade, nos últimos 12 meses, não pagou. Então, somente as que têm OK aqui, olha, passaram pelo segundo filtro. E o terceiro filtro é o seguinte: qual destas ações
tem o pior ano, pagou um dividendo que seja pelo menos maior ou igual à Selic atual. O primeiro que nós temos aqui, olha, é Smiles, né, SMLS3. Então vamos ver se a Smiles no pior ano dela pagou mais do que a Selic atual. Vamos consultar ela, para ver se a fórmula está funcionando, né? SMLS3. Então vamos descer aqui. O que nós observamos? Pior ano da Smiles, não poderia ser diferente, foi o ano passado, né? Um ano muito difícil para as companhias aéreas. Ela pagou 1,26. Né? Qual é o preço da ação hoje? 22,12. Então, se nós pegarmos aqui, ó, igual 1,26